Você sabe por que existem tantos efeitos para colocar numa música? Boa parte das vezes é para corrigir algum problema, mas colocar efeito numa música, num som, também faz parte do seu processo criativo. É o tempero que vai tornar sua música diferente de todas as outras músicas. E existe literalmente milhares de efeitos que são utilizados na produção musical. Será que você sabe escolher o efeito certo para o tipo de música que você está produzindo? E depois que você seleciona esse efeito, será que você consegue configurar todos os parâmetros desse efeito da maneira correta? Agora se liga no que eu vou dizer aqui. E se eu te disser que se você configurar os parâmetros desse efeito de maneira contrária, diferente do que todo mundo está fazendo por aí, isso pode ser um grande diferencial para essa música que você está produzindo? Esse pode ser o diferencial que vai fazer a sua música se destacar de todas as outras músicas que estão sendo produzidas aí. Por acaso você já ouviu falar do efeito Cher? Não? Nesse vídeo de hoje a gente vai entender quais são os principais efeitos que existem aí no universo da produção musical, para que eles servem, como eles funcionam e de quebra. Eu vou sugerir uma plataforma online repleta de exercícios para que você possa desenvolver a sua própria habilidade na hora de escolher e configurar o efeito que você vai utilizar da maneira certa para você, para a música que você está produzindo. E tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo serve para qualquer programa de produção musical, seja num home studio ou até mesmo num estúdio profissional. Então roda a vinheta aí. No final da década de 90, surgiu um efeito que mudaria a história da indústria fonográfica para sempre. Na época, esse efeito foi tão impactante na produção musical que quando ele surgiu, as gravadoras utilizavam esse efeito em segredo, sem contar para ninguém. Esse efeito era o Auto-Tune, um poderoso afinador de voz automático, criado pelo engenheiro Dr. Andy Hildebrand, um engenheiro especializado em analisar os sons no solo para ajudar a localizar petróleo. Um certo dia, uma amiga dele pediu para ele desenvolver um programa de computador que pudesse afinar a voz dela, e ele aceitou o desafio. Você pode conferir essa história assistindo esse documentário aqui no Netflix. E o mais louco é que ele aceitou esse desafio muito mais pela aritmética na hora de desenvolver o programa do que pelo lance da música em si. Enfim, algum tempo depois que as gravadoras e os produtores já estavam utilizando esse plugin, eis que surgiu uma cantora chamada Cher, e ela olhou para esse plugin e perguntou o seguinte: o que será que acontece se nós girarmos os botões desse efeito no sentido contrário? Eis o que aconteceu. If I lost you, I'd lose myself, and I wouldn't feel the way I feel now. Vibe is wrong, and it haunted me all the way home. I know you anywhere when you walked in. Sacou o que eu quero dizer aqui? Lembra do que eu falei no início do vídeo? Regras foram criadas para serem quebradas. Nesse documentário aí, até o Dr. Andy comenta que nem ele tinha parado para pensar isso. Ele ficou tão focado em fazer um plugin que pudesse ajudar as pessoas a afinar a voz delas, que ele nem parou para pensar que isso poderia se transformar em um tipo de efeito, e que esse efeito ia levar um monte de gente a fazer um monte de música de sucesso. Se você curte assistir vídeos como esse, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações, porque a sua participação é fundamental para que a gente possa continuar produzindo vídeos como esse. Valeu! Em produção musical, um efeito refere-se a qualquer alteração intencional aplicado a um som para modificar a qualidade, o timbre, o espaço ou a característica desse som. Essas modificações são usadas para criar uma espécie de variedade de emoções, atmosferas e texturas na música. E existem muitos tipos diferentes de efeito que são utilizados na produção musical. Eis aqui os mais comuns. Reverb. A reverberação é um efeito que simula o som, refletindo em superfícies e criando um ambiente espacial. Pode ser usado para adicionar profundidade e realismo a uma gravação. Delay. O delay cria cópias do som original e reproduz essas cópias com um leve atraso. Isso pode ser usado para criar um efeito de eco ou para adicionar complexidade rítmica a uma música. Coros. O efeito de coro é usado para engrossar o som, criando cópias do sinal original com variações sutis de afinação e tempo. Isso pode dar à música uma sensação mais ampla e rica.
flanger. O flanger cria um efeito semelhante ao coro, mas com um atraso muito curto e uma variação mais intensa. Isso cria um som varrido, que é frequentemente utilizado em guitarras e vocais. Phaser. O phaser também cria um efeito de varredura, mas usando um filtro para modificar a fase do sinal. Isso pode criar um som psicodélico e ondulado. Distortion. A distorção é usada para saturar o som, criando um timbre mais agressivo e distorcido. É frequentemente usado em guitarras elétricas e sintetizadores. Pitch shift. O pitch shift altera a afinação do som, permitindo que ele seja aumentado ou diminuído em altura. To write with the hand words. To write with the hand words. Modulação. Os efeitos de modulação, como o trêmulo e o vibrato, alteram continuamente o volume ou a afinação de um som para criar variações sutis. The one thing I keep thinking of is you. The one thing I keep thinking of is you. Agora, existem alguns efeitos que eles são tão importantes, eles são até essenciais, e por conta disso eles nem são colocados muito como efeitos, como é o caso da equalização, ou EQ. A equalização é usada para ajustar as frequências de um som, realçando ou atenuando certas partes do espectro sonoro. The one thing I keep thinking of is you. One thing I keep thinking of is you. Compressão, ou DIN, de Dynamic. A compressão é usada para controlar a dinâmica de um som, reduzindo as diferenças de volume entre as partes mais altas e as partes mais baixas. Isso pode ajudar a suavizar o som e torná-lo mais coeso, mais equilibrado. O reverb, sem dúvida nenhuma, é um efeito poderosíssimo, que pode ser utilizado de infinitas formas e é capaz de transformar uma música. Aqui no canal tem um vídeo inteiro, completíssimo, só para falar desse efeito do reverb. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, depois dá uma olhada lá. Agora, a melhor maneira de você saber utilizar um efeito é treinando a sua percepção, para não dizer a sua intuição. É você que vai ter que decidir se deve ou não colocar um efeito e quanto desse efeito que você vai utilizar. E para você saber fazer isso, você precisa fazer alguns exercícios. Mas para esse lance de exercício não ser uma coisa muito chata, alguns produtores se juntaram para desenvolver uma plataforma online chamada Sound Jam. E agora vem a parte boa aqui desse vídeo. Quem acompanha o canal sabe que essa plataforma Sound Jam é parceira aqui do canal. E uma das vantagens dessa parceria é que aqui na descrição do vídeo tem um link. Se você usar esse link, você vai ter 30% de desconto caso você venha utilizar alguma ferramenta lá que é paga. Qualquer uma das ferramentas. E esse desconto é exclusivo aqui do canal. A gente bateu um papo com os caras lá e conseguiu esse desconto para você. E eu não tô ganhando absolutamente nada com isso. Esse desconto é seu. E eu não sei até quando que ele vai estar valendo. Então eu sugiro que você tente usar o mais rápido possível. Então pegue o link aí na descrição e bora fazer alguns exercícios. Ou jogos, que é como eles falam lá no site. Reverb Wizard. Nesse exercício, dos 3 sons apresentados, nós vamos ter que identificar qual som se difere dos demais. O reverb costuma deixar um tail, ou uma cauda, como a gente fala em português. Vamos ver na prática. Esse aqui tem reverb, tá vendo? Ele é diferente dos outros. Tá sem. Esses não tem, então é esse aqui. Reverb. Reverb. Sem reverb. Sem, com. Reverb. Sem reverb.
Reverb. Acho que é esse. Verb. Esse. Está bem sutil. Acho que é esse. Aê, acertamos todos. Tarefa completada, pontuação recebida. Essa pontuação reverte em moedas aqui para você poder estar utilizando no site, em outros jogos, em outros exercícios. EQ Cheetah. Basicamente, um equalizador apresenta o espectro que nós seres humanos somos capazes de ouvir, que vai de 20 Hz a 20 kHz, ou 20.000 Hz. Ou seja, nós temos 19.980 frequências para trabalhar. Bastante coisa, né? Mas nós podemos dividir em 4 partes: graves, médios graves, médio agudo e agudos. Na vertical, nós temos o volume que é medido em decibel, ou dB, onde 0 dB significa uma média ideal e não zero som. No caso desse próximo exercício, desse próximo jogo, nós temos que identificar onde ocorreu um aumento errado da frequência. Mas existe um macete para você identificar sempre que uma frequência estiver muito alta. Na faixa dos 250 Hz, temos o som de Em 500 Hz, temos o som de A 1 kHz, algo mais parecido com A. Em 2 kHz, em 4 kHz e 8 kHz e por volta de 16 kHz. Para te ajudar a localizar esses sons, basta você aumentar, dar um boost utilizando o seu equalizador, como eu estou fazendo aqui agora. Bom, agora vamos jogar e ver se conseguimos localizar as frequências que estão mais altas do que deveriam estar. Você vai utilizar o mouse para indicar onde você acha que a frequência está mais alta do que deveria quando a gente ativa o filtro aqui embaixo. Com efeito, sem efeito. Com efeito, sem efeito. Tem que localizar aqui com relação àquela tabela que eu mostrei. Repara que tem um shhh. Esse aqui já tá mais abafado, tá vendo? Quer dizer, é por aqui, ó. Esse aqui tá mais abafado ainda, ó. Então vai ser por aqui. Ó o grave, ó o grave. Oh, só que eu demorei pra terminar, esqueci do tempo. Fim de jogo, mas deu pra entender, né? Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um novo vídeo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.